Salve, salve, amigo baeziano de todo o Brasil, tudo bem? Eu sou Eduardo Baeza, este é o canal História com Baeza. Nós estamos falando sobre a segunda fase da Unicamp 2019. Vamos falar de História do Brasil nesta aula. Vamos revisar todas as questões de História do Brasil no que se refere ao período das colônias às regências. Todas as questões do vestibular de 2014 a 2018. Tudo que apareceu, observando quais são as tendências para a gente poder ter uma ideia, ou pelo menos a gente traçar um jeitão da prova para você. Antes da gente começar, o recado de sempre. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e aproveite e já deixa um like aí, que me ajuda bastante para poder subir esse vídeo no YouTube. Segunda coisa, você tem na descrição do vídeo três links. Primeiro link é o link para você preencher o formulário e ter acesso aí a um contato maior, interação maior dentro do canal História com Baez. Para você mandar suas dúvidas, ter contato mais próximo aí com o canal. Mas também, abaixo desse link, tem um outro link que é do grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp é mais próximo ainda do contato, a gente pode trocar ideias e a gente pode, inclusive, trabalhar outras questões que você esteja procurando, não apenas Unicamp FUVEST. E o link também, o terceiro e último link, onde você vai baixar o e-book desta aula. Tudo bem? Muito bem, que bom que você está por aqui e sem mais delongas, vamos para as questões de História do Brasil. Nós temos 80 questões, nós já fizemos até agora 60 questões e agora entramos na questão de número 61. Olha só o jeitão da Unicamp aqui. Sistema colonial e a ideia da mulher no contexto da colonização. Essa é uma característica muito interessante do vestibular da Unicamp, que é justamente o contexto da chamada história cotidiana ou vida cotidiana dos personagens, chamaremos de mais comuns, né? Então aqui é a questão da condição feminina. Veja só, ao estudar a condição feminina no Brasil colonial, não se pode ter a ingenuidade de crer numa solidariedade de gênero, acima de diferenças de raça, credo e de segmento econômico. Vamos ler com calma de novo. Veja o que ele está dizendo. Não pode ter a ingenuidade de se crer que havia uma solidariedade de gênero, ou seja, que no caso das mulheres, elas se ajudavam, né, tinham solidariedade por serem mulheres acima das suas diferenças sociais, credo e segmento econômico. Não. Essas diferenças sociais, elas eram presentes mesmo dentro do gênero feminino. Letra A. Considerando como era a mentalidade portuguesa no período mencionado, período colonial, cite e explique uma função da mulher branca no processo da colonização. A mulher branca no processo da colonização, se ela é da classe aristocrática, a função que ela tem é administrar a casa grande. Ela administra a casa grande, administra os escravos ali que estão debaixo dela naquele contexto, mas ela administra ali debaixo dela os escravos e ela está abaixo da figura do senhor, ok? Então, mulher branca no processo da colonização, a administração do lar nesse sentido, no contexto principalmente do período açucareiro. B, uma outra função da mulher branca é a procriação, B, explique dois papéis sociais desempenhados pelas mulheres escravizadas de origem africana no contexto do Brasil colonial. Um dos papéis sociais que você pode destacar das mulheres africanas escravizadas seriam as amas de leite, aquelas que iriam amamentar e cuidar das crianças brancas na primeira infância, isto acontecia. Um outro aspecto, elas vão trabalhar, também algumas trabalham na lavoura ou estão vinculadas ao serviço doméstico. Tudo bem? São as características primárias aí que nós temos vinculadas ao papel social da mulher africana escravizada no contexto do Brasil colonial.
Tudo bem? Próxima questão, questão de número 62, mineração. A transferência da corte portuguesa para o Brasil beneficiou a economia mineira, economia mineradora. No final do século XVIII, o final do século XVIII fora marcado pelo enfraquecimento da mineração. Começa a esgotar. Mas não se deve imaginar um cenário de decadência. A mineração ocasionou em Minas Gerais uma diversificação econômica e um consequente crescimento populacional sem precedentes. Migração. O sul de Minas adquiriu importância crescente ao produzir gêneros de subsistência para abastecer outros centros urbanos. Observe que aqui uma novidade. No início da mineração, toda a área de Minas Gerais não produzia, ou pelo menos produzia muito pouco, a parte de agricultura para não ocupar espaço que poderia ser da mineração. No final do século XVIII, sul de Minas, divisa com São Paulo principalmente, você já tem ali a produção de gêneros de subsistência. Letra A. Contextualize a afirmação contida no texto, mas não se deve imaginar um cenário de decadência. Então, voltamos para lá. O final do século XVIII fora marcado pelo enfraquecimento da mineração, mas não se deve imaginar um cenário de decadência. Por quê? Porque, como resultado da mineração, as áreas, por exemplo, do sul de Minas ou próximas às áreas de mineração, desenvolveram uma forte atividade econômica interna, com comércio, com serviços, além da mineração que ainda estava acontecendo. E o próprio texto mostra para você que o sul de Minas adquiriu uma importância crescente e trazendo, um pouco antes disso, dizendo um crescimento populacional sem precedentes. Por que tem crescimento populacional? Por duas coisas. Você tem comércio, serviço, uma economia que ainda está funcionando, mesmo voltado com uma mineração enfraquecida, e as oportunidades geradas por essa atividade comercial e de serviços. Então, esse período, né, em que não se deve imaginar o cenário de decadência é o período do enfraquecimento da mineração, mais da crescente urbanização de Minas Gerais e sul de Minas especificamente, como está no texto. Tá bom? B. Explique as funções desempenhadas pelos tropeiros na integração política e geográfica do Sudeste. Os tropeiros, as tropas, né, que levavam alimentos, mercadorias para Minas Gerais, sobretudo vindos do Sul, pecuária, e devolviam com também alguns produtos, mas principalmente com a questão do ouro, né, o transporte do ouro. Então, a função desempenhada era justamente, através da atividade comercial, a integração e a interiorização da política da economia, principalmente na região sudeste, tornando a região sudeste agora o centro econômico e político da colônia. Tudo bem? Próxima questão, 63. Já temos aí a transição do sistema colonial para o primeiro reinado, com a partida de Dom João VI em 1820-21. Permaneceu como regente do Reino do Brasil o príncipe herdeiro, o Dom Pedro, que ainda não vai ser o primeiro, mas vai ser o primeiro depois. Contrário à ideia de submissão do monarca a uma assembleia, que ele considerava despótica, mas incapaz de deter os rumos dos acontecimentos. Dom Pedro habilmente se aproximou de uma facção da elite brasileira, os luso-brasileiros. Texto adaptado de Guilherme Pereira Neves, o imperador luso-brasileiro ao Império do Brasil, né? Um brasilianista escrevendo sobre isso. Considerando os processos de independência do continente americano, letra A, apresente duas diferenças entre o processo de independência do mundo colonial espanhol e o processo de independência do Brasil. De cara, o que você pode responder aqui? O processo de independência do mundo colonial espanhol deu origem a repúblicas, enquanto o processo de independência do Brasil deu origem a uma monarquia. Um outro aspecto, o fato de Dom Pedro ser o príncipe herdeiro, se aliar à aristocracia brasileira, o lado dos luso-brasileiros, para garantir o surgimento aí de um Estado também monárquico, como nós já vimos. Do outro lado, no processo de independência do mundo colonial espanhol, esta aproximação entre um membro da família real e a aristocracia local não ocorre. É um processo ligado diretamente às autoridades locais, às elites locais, os chamados crioulos.
Explica a importância dos luso-brasileiros no governo Dom Pedro I e por que eles foram a causa de diversos conflitos no período. Os luso-brasileiros, formados aí principalmente por aristocratas rurais, se aliaram a Dom Pedro I e estabeleceram um Estado monárquico-oligárquico. Dois elementos, a monarquia e a oligarquia. Este Estado monárquico-oligárquico ele surge justamente para quê? Para justamente resguardar os privilégios destes dois grupos. Por que diversos conflitos? Porque eles vão se chocar, por exemplo, com os comerciantes portugueses que ficaram no Brasil, que defendiam um governo absoluto de Dom Pedro, enquanto os luso-brasileiros eram partidários de um modelo mais parlamentarista que dividisse o poder entre eles. Além disso, em determinados momentos, os luso-brasileiros vão chegar, inclusive, a romper com o próprio Dom Pedro I. Ok? Muito bom, vamos em frente. 64, olha lá. É na segunda metade do século XV que a África Negra descobre os portugueses. A segunda metade do século XV é quando, em 1453 ou 55, os marinheiros portugueses chegam ao Golfo da Guiné. Ela se compõe, esta África Negra, de um mosaico de povos, estados e impérios. Animistas, adoram a natureza, ou islamizados, já convertidos ao islamismo, que nem a coroa nem os marinheiros de Lisboa jamais conseguirão dominar. O fim do século XV é marcado, dentre outras coisas, pela expansão do Império de Gaô e pela ascensão da dinastia Askia, no Sudão Ocidental, já na costa do Índico, Mar Vermelho do outro lado. Mas é preciso lembrar as inúmeras redes comerciais que não haviam esperado os europeus para promover a circulação de escravos. A escravidão já existia antes. Que elementos do texto acima indicam que o continente africano tinha naquele período forma de organização complexa? Você voltando no texto, você vai encontrar ali expressões que falam sobre o Império de Gaô, sobre a dinastia de Askia, que demonstra uma organização política já diferenciada e não apenas uma organização tribal, como se imaginava que era. Okay? Como os agentes portugueses organizaram a economia do tráfico na era moderna? No caso aqui, ele está falando do tráfico de escravos. Eles estabeleceram feitorias nos litorais, não eram os agentes portugueses que caçavam escravos no interior da África, não, eles eram resultado das guerras tribais, das caças de escravos mesmo africanos, que traziam esses contingentes humanos escravizados e prisioneiros para o litoral, e ali os portugueses compravam este produto humano e pagavam, obviamente, mercadorias em ouro, em especiarias, aos traficantes de escravos e levavam esses escravos para as áreas coloniais. Então é importante você destacar aqui que não havia, por parte dos portugueses, a caça ao escravo na África. Ele é um atravessador, ele é um comprador de um processo que já existe por ali. Tudo bom? E a questão de número 65, falando sobre a questão indígena, o sistema colonial, diz o seguinte: desde o início da colonização, os portugueses chamaram de tapuias os grupos indígenas que julgavam bárbaros, por seus hábitos culturais distintos dos que habitavam no litoral e por seu poder de resistência aos portugueses. Contextualize historicamente os significados da Guerra Justa para os portugueses a partir do fim da Idade Média. O que era a Guerra Justa? A Guerra Justa era contra aqueles que se negavam a aceitar a verdadeira fé. Isso é a Guerra Justa. Então era justo você guerrear contra eles, e era justo, inclusive, na guerra, obviamente, a questão de matá-los, já que eles já não aceitaram mesmo, vão para o inferno, então que se apresse a ida deles. É mais ou menos isso o contexto. No caso da América Portuguesa, nós temos 3 tipos de índios, ou 3 classificações de nativos feitas pelos portugueses. Bordei isso numa outra questão, se não me engano, da FUVEST. Existe o índio rebelde, o índio selvagem e o catequizado. O catequizado era protegido pela coroa e pela igreja. O selvagem, ele ainda não tinha tido contato com o homem branco. Então ele poderia, ao ter contato, talvez se catequizar. Então havia uma certa proteção até em relação à figura do índio
selvagem do nativo selvagem. Mas tinha o rebelde. O rebelde é aquele que estava resistindo à colonização ao homem branco. A este, a guerra justa. Ok? B. Indique duas práticas indígenas que os portugueses consideravam bárbaras. Primeiro é a prática da antropofagia e do canibalismo, que são duas coisas distintas, né? A antropofagia é um ritual religioso e o canibalismo é, de fato, alimentar-se da carne humana ou de seres humanos. Outra prática dos indígenas considerada bárbara, em alguns casos, era a prática do infanticídio, que ainda se mantém em algumas comunidades nativas mais perdidas. Né? Mais distantes do homem branco. Mas a prática do infanticídio, a prática do canibalismo, da antropofagia. Ok? Estas foram as questões da colônia às regências. Próxima aula eu volto falando do Segundo Reinado até a Nova República. Ok? Sou Eduardo Baez, este é o canal História com Baez. Inscreva-se, ative o sininho, compartilhe, baixe o material, preencha tudo que você tem direito e vamos continuar em frente na nossa jornada da Unicamp segunda fase 2019. Um grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.